palmeirense. Eu sou Walter Capello Júnior, o Vartão do canal Tutti Palestra, uma mídia alternativa do Palmeiras que visa, sobretudo, opinar sobre as questões polêmicas, não polêmicas, agradáveis, desagradáveis da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em razão disso, eu não vou falar muito sobre o time de futebol profissional, eu vou falar sobre o clube. Esse é o terceiro vídeo que eu faço. Nos primeiros, eu falei sobre os sócios, eu falei sobre departamentos, eu fiz algumas questões políticas para que vocês entendessem. E agora, após essa semana de grande expectativa por essa decisão do Abel, marcada lá no dia 21, né, no programa Roda Viva, e encerrada, sobretudo, no jogo que aconteceu no sábado, dia 26, né, onde o Palmeiras ganhou do Red Bull Bragantino, neste dia, 29 de março, eu vou falar com vocês a respeito, sobretudo, do que é o marketing do Palmeiras, juntando para isso um pouquinho do entendimento da administração da Sociedade Esportiva Palmeiras, com base em seu estatuto social. Tá? Para tal, eu vou aqui completar, o Marcão vai me ajudar, vai colocar na tela, né, esse primeiro slide que fala do estatuto social, que seria, como num país nós temos a Constituinte, né, que nos orienta os direitos, deveres de nós brasileiros, né, aqui também, na Sociedade Esportiva Palmeiras, nós temos uma grande legislação que é o Estatuto Social. Eu gostaria que vocês reparassem que ele foi montado numa reunião do Conselho Deliberativo no dia 16 de dezembro de 1996 e que foi atualizado no dia 18 de janeiro de 2020, tá certo? Ou seja, dentro da gestão do Gagliotti, né? E aí é interessante o seguinte, vejam bem, lá, ele foi aprovado numa reunião do Conselho Deliberativo, tá certo? E a alteração, ou as alterações, foram tanto feitas por esse Conselho Deliberativo, como pela Assembleia Geral. Então, olha que coisa importante. Então é o seguinte, né? Ele foi registrado, tem aí o cartório e tal, então é um documento oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Num segundo momento, a gente vai ver por que existe, qual é o fim da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então tá aí. Sua finalidade é promover, difundir, aperfeiçoar a prática da educação física dos desportos em gerais, quer sejam formais e não formais, bem como promover as culturas morais, artísticas, cívicas, sociais, recreativas e educacionais dos associados que a compõem. Ou seja, existe ali um trabalho, existe uma preocupação na formação do caráter, da personalidade das pessoas, ou que elas se vejam em cima disso daí. Além de todas as atividades complementares inerentes ao alcance dos objetivos sociais, podendo ainda participar de sociedades como cotistas ou acionistas mediante aprovação de seu conselho deliberativo. Então, só essa finalidade já nos permite ver que, se caso aqueles negócios de SAF, de liga, de repente, a gente pode estar. Agora eu chamo a atenção para vocês disso que vem agora, porque muito se discute, eu quero que faça isso, quero que contrate, quero que mexa, que faça tal. Vejam bem, o Palmeiras é composto por 4 poderes. 4 poderes. A Assembleia Geral, que é composta pelos associados do Palmeiras, o Conselho Deliberativo, que são associados que têm mais de 3 anos quando eles podem votar e que tenham 5 anos quando eles podem ser votados. O Conselho é composto de 300 membros, sendo 172 rotativos e 148 permanentes. Desses 148, normalmente eles são compostos, vocês vão ver, por que tipo de conselheiros e por que tipos de sócios. Tá? Isso tem que ser bem compreendido. Os 152 membros, por que eles são rotativos? O mandato de um conselheiro dura 4 anos, porém, as eleições acontecem de 2 em 2 anos.
Então, a cada 2 anos, 50% do conselho deliberativo do Palmeiras pode ser mudado. Entende? Então, ele passa por uma nova votação. Vamos já direto ao tipo de associado, né? Então, nós temos aí, como os próprios cargos podem dizer, os associados honoríferos, que podem ser os grã-beneméritos, os honorários, os beneméritos e os vitalícios, né? O que são sócios vitalícios? São aqueles que vão ser associados, normalmente são individuais, e que permanecem enquanto estão vivos. É o caso de alguns amigos meus, cujos pais eram proprietários de cadeiras cativas vitalícias. Com o falecimento dos pais, eles perderam o direito dessas cadeiras vitalícias, cadeiras cativas vitalícias, que estão lá no campo de futebol, que permitem um certo benefício para assistir jogos. Tá certo? Os sócios beneméritos são aqueles que adquirem essa condição através de um pagamento de taxa, né, para ser benemérito, que tem, tá? Mas o mais importante são esses sócios contribuintes, né, que a sua classificação mesmo pode dizer. Eu vou me deter muito sobre a questão do sócio do interior, tá certo? E algumas explicações sobre o que é o sócio concessionário, o sócio de futebol. O sócio remido é aquele que não mais paga as taxas, né, ou as taxas de manutenção dentro disso. Os sócios correspondentes também a gente vai ter alguma explicação deles aí, tá bom? Então vamos lá. Sócios contribuintes. Os sócios contribuintes são aqueles que adquirem o efetivo, sejam associados nos termos desse estatuto. Isso é fácil de uma compreensão. Olha lá, mas tem que pagar uma taxa de admissão, né? Se tiverem sua proposta aceita pela diretoria executiva, que tem que ser aprovado por um tal departamento de sindicância, tá? Departamento de sindicância. Por que eu estou falando assim, determinado departamento de sindicância? Porque eu não encontrei esse departamento dentro desse estatuto. Não encontrei o departamento. Porém, o artigo número 5, ele diz que o associado tem que ser aprovado pelo departamento de sindicância, tá certo? E são essas coisas. Existe, como nós temos a Constituição e nós temos os diversos códigos, as diversas legislações, lá no Palmeiras existe um regulamento interno que eu não tive acesso, então eu não posso dizer como que ele se complementa em cima disso. Agora, quando fala num artigo do Estatuto, que é um departamento, gente, tem que ter o departamento. E vocês vão ver, quando eu falar de departamento, vocês vão ver que não existe o departamento. O associado do interior são os que forem admitidos como tais. Olha como é definido. Como tais nos termos deste estatuto e regulamento. Tá certo? E regulamento. Eu consegui buscar algumas coisas nas pesquisas, então vou tentar explicar esse caso do associado do interior. Sócios concessionários são aqueles, olha lá, que têm o direito apenas do uso de cadeira cativa. É o meu caso. Eu hoje não sou mais um associado contribuinte, mas eu tenho 2 cadeiras cativas cobertas patrimoniais, elas não são vitalícias, elas são patrimoniais, ou seja, é um patrimônio, elas estão dentro do meu imposto de renda, elas têm um valor, tá certo? E para você trocar de propriedade e tudo, existem taxas, que são tarifas, né, para você fazer o câmbio de propriedade dessas cadeiras cativas. E vejam bem, ó, é só para competições de futebol dentro do estádio hoje, Allianz Parque. Tá certo? Porque não existe mais no Allianz Parque cadeira cativa descoberta. Não existe. Eu não sei como fizeram, eu estive na reunião quando foi feito isso daí, a briga que tivemos com a W Torre, tá certo? Em cima dessa questão das cadeiras cativas, porque eles queriam eles terem o direito dos melhores lugares, né? E aí até que o Palmeiras foi muito bem nessa questão, né? E a gente conseguiu então fazer com que a gente ficasse no lugar que mereça aquilo, porque quando foi na época, a gente contribuiu, o cara de cadeira cativa patrimonial contribuiu para a construção do Jardim Suspenso do Palestra Itália, tá certo? Associados do futebol nada mais é do que o associado Avante, a gente vai conversar de uma maneira
mais profunda no próximo slide. Então vamos lá. O associado do interior, né? Qual que é a abrangência? Torcedores que moram fora da Grande São Paulo e também querem fazer parte do quadro de associado do Clube do Palmeiras. O Palmeiras oferece a opção de sócio do interior. Aí, esse sócio do interior é para frequência dentro do clube. Aquela taxa, tudo isso que vocês estão vendo escritos aí, ela é para o associado de dentro do clube. Isso é para o clube, tá certo? Qual que é a vantagem do sócio do interior? Ele também pode participar do programa Avante, né, pagando uma anuidade, né, que é de R$ 284 por ano, essa coisa toda. Vai ter os direitos de comprar o ingresso, sócio do interior Avante, ou seja, para trazer o associado, no mínimo, do estado de São Paulo, ou mesmo de dentro do Brasil, tá certo? Talvez até fora, porque há uma má definição no que hoje é um sócio do interior, porque hoje nós temos associados, não só no estado de São Paulo, nós temos palmeirenses em todos os estados do país. Nós temos associados em diversos países do mundo, né? Nós temos então é essa questão que me fez decepcionar o nosso Everaldo, do diretor do departamento de marketing, tá certo? Aí agora a gente vai juntar, né? Porque ali era o sócio do interior com vantagem de ser sócio Avante. Sócio do interior para frequentar o clube, sócio do interior que frequenta o clube e quer ser um torcedor Avante, ou seja, um associado de futebol, certo? Muito bem. Então aí vem a vantagem do sócio do interior em ser um sócio de futebol somente morando no interior ou fora do país. Então você pode pagar uma taxa, você mostrando que você mora fora da Grande São Paulo, você pode pagar uma taxa de R$ 20,99 e ter os benefícios do sócio Avante. Pergunto a você, que é um palmeirense, um torcedor que mora fora da nossa capital, vamos dizer assim, que mora em outro estado do país. Você pagando a taxa, você, o dia que tiver uma oportunidade de vir a São Paulo, você pode ir no jogo. Você pode ter a preferência de comprar um ingresso nos lugares que estão aí, com os benefícios que estão aí. Você sabia disso? Você tinha consciência? Você sabia o que é ser um associado do futebol? Que você tem importância dentro do clube? Você não pode votar. Já fui levantar isso daí. Mas você pode, com certeza, ter benefícios para vir assistir um jogo no Allianz Parque. Tá? Muito bem. Das categorias, o que é um sócio correspondente? São aqueles que em cada município das unidades federativas do país, excetuando-se aqui na capital, se incumbe do desempenho consular de serviços necessários à manutenção e ao desenvolvimento das atividades da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que são esses sócios? São os sócios que compõem os consulados, né? Então, esse daí é uma característica que vem a se conjugar na modalidade do sócio do interior, tá certo? Mas o nosso interior, né, ele devia também ter não só esse termo interior, mas do exterior. Porque o interior, a gente está falando do estado de São Paulo. Como eu já falei, nós temos gente pelo mundo, palmeirense espalhado pelo mundo. Então, gente, olha só que beleza, né? Tá aí, participar de um consulado, você vai ficar por dentro, e o cônsul, né, o cônsul que é escolhido, ele vai ter que se desempenhar esse papel para mostrar dentro da circunscrição do seu consulado o que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, o que ela pode oferecer. Mas os cônsuls, nesse momento, estão abandonados com o pincel na mão, tiraram deles a escada, porque uma das coisas que mais ajuda um cônsul são as atividades de marketing, é o setor de comunicação.
E normalmente eles estão encontrando, os cônsulos estão encontrando essa questão nas mídias alternativas do Palmeiras. E aquilo que eu falei para vocês, o associado, para votar, tá certo? Ele precisa ter 3 anos completos da data de ingresso, pagando sua matrícula, pagando sua taxa, estando em dia com a sua taxa de manutenção. E para ser votado, para se virar conselheiro, ele tem que ter 5 anos completos da data de aquisição. Bem, pessoal, essa era a mensagem que o Vartão queria deixar para vocês a respeito do associado. Se você gostou, achou que o Vartão falou bem, não se esqueçam, o Vartão é um membro, é um comentarista do canal Tutti Palestra. Se inscreva no canal, assine o sininho que cada vez que tiver um programa do nosso canal, você vai ser acionado. Ah, bom, gostou? Deixa o like. Você vai ajudar, você vai contribuir. Por quê? Esses números, tá certo? Nos dão uma vantagem não de sermos melhores ou piores, mas nos dão um benefício dentro daquele que nos transmite, que é o app do YouTube. Tá bom? Eu agradeço a atenção, quer seja nesse momento, quer seja posterior. Deixe o seu comentário, vai lá embaixo, escreva, Vartão, quero saber isso. Vartão, o que você acha daquilo, tal, né? Eu tenho esse meio de provocar vocês. Quem sabe vocês me provocam, eu vou conseguir então falar com vocês, tá bom? Se quiserem outras coisas, estão assistindo o canal do Palmeiras, do Tutti Palestra, falando do Palmeiras, pré-jogo, pós-jogo, as lives das 20 horas de terça e quinta-feira. Fantástico. Não se esqueça, deixa o like, porque isso vai engrandecer o nosso coração, porque o nosso coração é o coração do Verdão. Avante palestra, muito obrigado.